Olá! Nesse vídeo eu vou debater um pouco sobre um assunto que acaba trazendo dúvidas para muitas mães quando se deparam com a chegada da maternidade, que tem a ver com relação à sua vida profissional, suas carreiras, deixar o trabalho de lado para ficar exclusivamente com os filhos, tentar fazer as duas coisas em paralelo. O que é melhor? O que eu deveria ou não deveria fazer? Vou falar um pouquinho o que eu penso a respeito. Então já vou começar falando que quem chegou aqui esperando uma resposta única e simples e uma fórmula mágica se enganou, porque não vai ter isso aqui. O que eu vou falar um pouquinho pra vocês é debater algumas dos prós e contras dos dois cenários, contar a minha experiência no nascimento das minhas duas filhas, que eu tive realidades bem diferentes entre uma e outra, e ajudar vocês a refletir sobre algumas questões que talvez para quem ainda não é mãe não tenha passado por elas e não sabe o que pode vir pela frente. E aí quem sabe ajuda vocês a tomar a decisão de vocês, ou pelo menos a refletir a respeito antes de decidir. Bom, começando, já disse que não tem certo e errado. Então, o que vai acontecer é que cada mãe vai ter que fazer esse equilíbrio de encontrar o que é o melhor para ela e para a família dela, para a realidade dela, considerando todos os pontos. Tem que considerar qual a profissão dela, o quanto ela perde deixando um pouco de lado, o quanto ela ganha ficando com os filhos, o quanto aquilo faz ou não sentido naquele momento de vida dela também. Então, o que eu posso dizer para vocês é que para as crianças é muito importante essa presença da mãe nos primeiros meses, especialmente nos primeiros meses, mas durante toda a criação, óbvio, não só da mãe, mas de cuidadores ali que estejam próximo a ela. Quando eu falo cuidadores, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avó, pode ser babá. A criança precisa desse contato próximo. E disso a gente não tem dúvida nenhuma. Agora, o quanto isso vai ser equilibrado entre a mãe, entre outro cuidador, entre babá, isso só a realidade de vocês vai definir. Vou falar pra vocês como é que foi a minha experiência. Quando a Alice nasceu, por causa da nossa realidade, morando em outro país, com 0 rede de apoio, Schiller trabalhava fora de casa o dia inteiro e eu estava começando meu negócio de fotografia aqui, então eu trabalhava como fotógrafa já, mas eu não tinha assim uma super clientela ou um super fluxo de trabalho. E aí foi uma decisão até meio que simples pra gente de que eu deixaria de trabalhar pra ficar com a Alice. Primeiro ponto é porque eu não abria mão de que eu fosse a cuidadora, ou eu ou o Schiller, né? Mas que a gente estivesse presente na maior parte dos cuidados dela. Então a minha ideia era que eu cuidasse dela e que a partir do momento que eu achasse que as coisas fossem ficando mais fáceis, eu poderia, como eu defini o meu ritmo de trabalho, sendo autônoma, poderia aos pouquinhos voltar a trabalhar. Schiller, como eu falei, eu saía de casa 8 da manhã, voltava 7 da noite para casa. O que eu não imaginava, uma pessoa ingênua que não tinha filhos ainda, era o tanto de trabalho e de energia que cuidar o dia inteiro de uma criança pequena sozinha demandava. Já falei isso outras vezes, mas vou ressaltar aqui de novo. A gente escuta às vezes que precisa de uma vila para criar uma criança, e isso não é exagero. Ficar com uma criança o dia inteiro é extremamente cansativo. Chegava no final do dia e eu tava completamente exausta, e muitas vezes tinha que acordar de madrugada ainda para amamentar. Então o Schiller chegava no final do dia, ele me dava todo o suporte, fazer comida para outro dia, eu ficava com a Alice pra eu poder tomar um banho com calma, mas eu tava sempre muito esgotada. E aí essa minha ilusão de que eu ia voltar a trabalhar aos poucos, eu imaginava que quando ela tivesse uns 2, 3 meses eu já poderia voltar a trabalhar, porque naquele momento, e em outros também, mas naquele momento eu era apaixonada pelo meu trabalho e não era uma coisa que eu tinha vontade de deixar de lado. Já tive outros momentos da minha vida que eu tava em trabalhos que eu não gostava nada e que eu teria ficado felicíssima de não precisar voltar pro trabalho, mas aquele não era o caso. Quando o trabalho é uma coisa que te preenche também, que a gente gosta, que a gente constrói com amor, com carinho, ele te nutre também. Especialmente no meu caso, que é um trabalho criativo, que eu podia botar minha energia ali e ver coisas sendo feitas, que era fotografia no caso, mas serve pra hoje também na criação de conteúdo. E eu acabei me sentindo, além de cansada, exausta de cuidar da criança sozinha, eu me senti extremamente frustrada, porque eu tinha a sensação de que eu conseguiria manter alguma coisa de trabalho paralelo e eu não consegui. Então, esses primeiros meses de maternidade, além de exaustivos por eu não ter ajuda, eu acabava me sentindo meio frustrada, e isso acabava sendo mais pesado ainda de ter que lidar com tudo, porque eu só via e só falava com uma criança que é um bebezinho fofo, óbvio, mas que pra nossa mente de adulto a gente às vezes precisa mais do que isso o dia inteiro, sabe? Sentia falta de conversar, de criar, de ter ideias, de crescer mentalmente, digamos assim. Isso, tô falando de um ponto de vista de uma mãe que ama ser mãe, que ama a maternidade, que ama cuidar do bebê, que ama estar ali, mas que
não é a única coisa que ama na vida. Então, foi assim que aconteceu na época. Com o tempo daí, acabou que aos poucos eu conseguiria acabar voltando a trabalhar. Acho que esqueci de dizer que não fazia sentido pra gente contratar babá naquele período, mesmo que fosse algumas... Eu cheguei a contratar uma outra vez quando eu voltei a trabalhar e comecei a ter um ensaio ou outro, cheguei a contratar, mas foi super pontual pra eu conseguir sair pra fotografar ou pra eu conseguir editar algum ensaio, mas foi muito pouco. E aí depois disso, acabou que começou a pandemia, eu nem consegui mais trabalhar mesmo e acabei migrando os meus trabalhos bem mais pro digital e acabou crescendo isso aqui, mas enfim, não veio o caso. Só queria ressaltar pra vocês como foi o meu cenário. Esqueci de dizer de novo que não fazia sentido eu contratar babá full time, por exemplo, porque o trabalho que eu estaria ganhando dinheiro, eu ia estar pagando o babá na época, sabe? O que eu estaria ganhando extra. Então, meio que as contas não fechavam pra mim. Então, eu não tinha mesmo como contratar alguém na época. Teria minhas reservas financeiras, mas eu queria tirar minhas reservas financeiras pra alocar nisso e ao mesmo tempo eu não queria uma babá cuidando da minha filha o tempo inteiro pra eu estar trabalhando. Eu preferia que ela tivesse mais contato comigo ou mais contato com o pai do que com uma pessoa de fora. Mas isso é totalmente pessoal, tá? Não, sem julgamento nenhum a quem contrata babás. Já agora, nesse cenário que a gente tem, eu tô trabalhando com criação de conteúdo, eu tenho uma rede grande aqui na internet que depende de mim pro meu trabalho e que por um lado, eu não posso simplesmente não trabalhar e abandonar, então eu tenho essa obrigação de continuar trabalhando, porque senão desanda tudo que tem aqui, né? E por outro lado, eu tenho condições de ser um suporte agora ao meu redor para que eu consiga também trabalhar enquanto que eu tô exercendo a minha maternidade. O suporte, no caso, é que o Schiller agora, ele trabalha comigo, então ele divide também, além de algumas tarefas de trabalho, a maioria comigo ainda, mas algumas tarefas de trabalho ele acaba colaborando comigo, e ele divide comigo muito mais os cuidados com as crianças e os cuidados com a nossa vida pessoal também. Então, fica muito mais tranquilo eu me liberar. Digamos, tô vindo aqui gravar um vídeo pra vocês, Schiller tá lá brincando com a Júlia, daqui a pouquinho vai botar ela pra dormir. Então, ela não tá comigo, mas eu sei que tá com ele, que pra mim é praticamente a mesma coisa, assim, né? Claro, se eu ficasse o dia inteiro fora, não ia ser a mesma coisa, mas assim, esses pequenos momentos, pra mim é tranquilo. Se eu tiver que dar uma saída de 1 hora e voltar, eu me sinto tranquila, de que eu não tô ficando uma boa parte do meu dia fora. Então, é um equilíbrio que pra mim faz sentido. Além disso, eu consigo ter ajuda com coisas da casa agora também, então acaba ficando mais viável que eu possa trabalhar ao mesmo tempo. Eu me sinto muito mais leve agora, porque eu tenho esse suporte na ajuda, na criação das crianças e eu não chego no final do dia tão esgotada mentalmente como eu chegava antes, apesar de eu estar extremamente cansada no final do dia, eu só quero dormir. Mas é um cansaço diferente, eu durmo, eu me recupero e eu tenho energia pra criar, eu tenho vontade de fazer mais e o trabalho que eu tô fazendo aqui, ele tá me nutrindo também. Então, acaba tudo ficando muito mais leve, então eu tô passando, claro que o segundo filho, tudo é mais leve já naturalmente, mas o que eu tô querendo dizer é que eu não me sinto frustrada por não estar conseguindo trabalhar, só me sinto às vezes um pouco tendo que me readequar à velocidade de que as coisas acontecem, porque eu não consigo dar conta de fazer muita coisa, eu faço muito menos coisas do que eu gostaria, assim, na minha cabeça, assim, de ritmos que eu gostaria de fazer, porque eu tenho esse espaço grande na minha vida que é ocupado pela maternidade, e que tá tudo bem pra mim, que o meu ritmo de trabalho seja mais lento agora. Mas o que eu queria comparar é que eu tô mais leve, mais tranquila quando eu consigo manter um certo ritmo de trabalho e manter esse trabalho paralelo com a maternidade. Mas ao mesmo tempo ele não me consome muito do tempo que eu tenho pra ficar com as meninas, então eu consigo aproveitar a imensa parte do dia, assim, eu fico, sei lá, 1 ou 2 horas por dia que eu não tô com elas, porque ali eu consigo trabalhar muito pelo celular também, né, então isso eu acho que acaba sendo uma vantagem, uma desvantagem, né, mas eu trabalho muito ali, às vezes a Júlia tá dormindo no meu colo, eu consigo ficar trabalhando, então essa flexibilidade do trabalho que eu tenho agora e a possibilidade de continuar trabalhando me deixam me sentindo mais completa, digamos assim. Mas o que acontece agora é que eu tô falando de um lugar de um imenso privilégio. Eu tenho um privilégio muito grande de poder fazer o meu ritmo, de poder ter ajuda, de poder ter o marido participando junto comigo, estando do meu lado. Eu sei que a imensa maioria dos cenários não é assim. E aí eu só queria trazer a minha experiência, porque eu acho que eu vivi 2 coisas bem diferentes, e dizer como eu me senti com relação a isso, não porque vocês vão se sentir assim também,
também, mas porque eu queria passar essa experiência pra vocês de que pode ter sensações diferentes, não existe uma resposta óbvia. Quando eu comentei sobre isso no Instagram, outro dia, eu recebi muitos comentários de mães que disseram: larguei meu emprego e foi a melhor coisa que eu fiz, poder ficar com os meus filhos. E pra mim, ficar com as crianças, poder cuidar das crianças é uma coisa que não tem preço, porque não volta mesmo, é uma coisa que a gente tem naquele período. As crianças crescem tão rápido, isso passa tão rápido, e que é tão necessário esse contato e tão gostoso também, que quando vê, passou, e o trabalho a gente pode correr atrás do que a gente não conseguiu naquele período depois e tentar recuperar. Lógico que não tem como andar no mesmo ritmo, a menos que você tenha uma super rede de apoio e que não faça tanta questão de passar o dia com os filhos ou de passar boa parte desse período com as crianças. Com as crianças estou falando eu, porque eu tenho duas, né? Mas talvez seja um filho só, né? E aí eu queria ressaltar que criar filhos, ter filhos, criar efetivamente a criança e não simplesmente terceirizar para outras pessoas o tempo inteiro, isso demanda trabalho, e que não adianta que, por mais que a gente consiga manter o trabalho paralelo, ele não vai andar no mesmo ritmo. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá na época da Alice, que eu aprendi que estava tudo bem naquele momento eu ter pausado, por mais frustrada que eu tivesse, porque aquilo eu ia poder retomar depois, talvez com outra velocidade. Eu entendi que as coisas iam ser mais lentas e que em alguns períodos da vida a gente precisa se adaptar com isso mesmo. E agora, de novo, eu não tô andando na velocidade que eu gostaria, eu tô deixando de fazer coisas que eu teria oportunidade de fazer, coisas muito legais de trabalho que eu não tô abraçando, porque senão eu não dou conta, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, que é ou da minha saúde, da minha qualidade de vida, ou é do cuidado com as meninas, e que eu não quero abrir mão dessas coisas porque elas são as prioridades, e que pra mim tá tudo bem. Só que pra outra pessoa, talvez esse equilíbrio seja diferente, talvez a pessoa não consiga, nem queira pensar em trabalho, talvez queira ficar só com as crianças, talvez esteja ok em pausar sua carreira, talvez não esteja ok em pausar sua carreira. A verdade é que é meio cruel esse negócio da gente ter que decidir entre carreira e trabalho. Queria eu que todas as pessoas tivessem um suporte necessário para poder ter essa escolha, ou pelo menos de balançar o ritmo, assim como eu tô meio que conseguindo balançar do jeito que me deixa, pelo menos minimamente feliz e satisfeita com o que tá acontecendo, tanto no meu maternar como na minha profissão. Mas eu sei que essa não é a realidade de muita gente e que essa escolha pode ser duríssima, e ela pode vir, inclusive, cheia de preconceitos das pessoas. Eu escuto muitas pessoas me dizendo: por favor, fala sobre isso, porque eu sofro muito preconceito por ter largado a profissão para cuidar das crianças. E o inverso também. Eu acho que as mães são julgadas o tempo inteiro. Se ela não deixou de trabalhar, é porque, ai meu Deus, ela não pensa na carreira. Se ela deu um jeito de continuar trabalhando, apesar dos filhos, meu Deus do céu, ela abandonou a criança, não, né? Poderia estar cuidando da criança, está cuidando da carreira. Então, eu acho que essa decisão, ela tem que estar bem... Quem toma essa decisão tem que estar bem tranquila com ela, porque as pessoas de fora acabam julgando de qualquer maneira. É verdade também que essa história de licença maternidade ser de 4 meses para a maioria das pessoas no Brasil é um pouco cruel, porque a própria recomendação da OMS de amamentação exclusiva é até os 6 meses e as mães precisam voltar ao trabalho aos 4, o que acaba complicando muito as coisas. Não que precise desmamar a criança, porque, deixa eu aproveitar e falar isso, que é possível complementar ou com leite extraído da mãe ou com fórmula só no período que a criança não pode estar com a mãe e continuar a amamentação na medida do possível. Mas, de qualquer maneira, é pesado isso para uma mãe. 4 meses, sinceramente, a Júlia tá fazendo 4 meses agora, semana que vem. Eu não consigo me imaginar ficando o dia inteiro longe dela pra ficar trabalhando. Uma coisa é eu ficar 1, 2 horas, é um cenário totalmente diferente do que eu ficar 8 horas, às vezes mais, considerando deslocamento, longe da criança. É uma criança muito pequenininha ainda. Vou aproveitar, mudando totalmente o foco do vídeo, vou mandar um abraço para as mães que precisam voltar ao trabalho com 4 meses. Especialmente as que sofrem com isso, porque eu imagino que deve ser sofrido quando a gente não tem escolha. Algumas mães, tudo bem, escolhem voltar ao trabalho, e o que eu queria dizer para vocês é que, comparando a hora que a gente tá trabalhando com estar cuidando da criança, na imensa maioria das vezes é mais fácil trabalhar do que cuidar de uma criança, é mais pesado cuidar de uma criança o dia inteiro do que um trabalho, especialmente quando é um trabalho assim que a gente gosta e que é criativo. Não vou dizer todos os trabalhos, talvez para vocês sejam super difíceis, não posso generalizar também. Mas então é isso, é aquela coisa que vai continuar, às vezes volta ao trabalho, está sofrendo porque não está com a criança, fica com a criança, está sofrendo porque não está trabalhando. Então não é uma decisão fácil. Seria bom se a gente pudesse dividir conforme as escolhas de cada um, mas eu queria trazer esses pontos aí para vocês refletirem e para, quem sabe, ajudar a vocês a se sentirem mais tranquilas com a decisão que vocês forem tomar, independente de qual seja ela.
E aí, só pra finalizar, eu queria destacar que, de novo, que essa não tem uma resposta única, que só você sabe qual é a escolha certa pra você, pra sua dinâmica de vida, de família, de carreira, de mãe, e que independente do caminho que vocês escolherem, ou que vocês às vezes não têm a opção de escolher, né, mas existe sempre a possibilidade de escutar de outras pessoas, de julgamentos, e se vocês ponderarem o que é possível ou não pra realidade de vocês, o que vocês gostariam ou não, seja racionalmente, seja o que o coração de vocês fala, isso ajuda vocês a se sentirem tranquilas com a decisão, e o julgamento dos outros vai pouco importar se vocês sabem que vocês estão tranquilas com o que vocês decidiram. Acho que é isso, espero que tenha ajudado aí a fazer umas reflexões com relação a isso. Se gostaram, deixem o like aí, comentem, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!